Oi, pessoal, tudo certinho? No vídeo de hoje, eu vou falar para vocês sobre como desenvolver um gênero textual. E esse gênero será o artigo de opinião. No vídeo sobre o texto dissertativo argumentativo, eu falei que alguns vestibulares, às vezes, optam por um gênero textual mais direto, com ainda mais argumentos, mais opinativo. E o artigo de opinião faz essa tarefa, cumpre essa parte. E hoje eu quero explanar com você um pouco de como isso funciona, de como esse texto funciona e de como construir um artigo de opinião. Mas antes, eu queria falar também que, diante de toda essa crise que nós estamos tendo em relação ao coronavírus, eu me dispus a ajudar algumas pessoas, principalmente alunos que não estão podendo ir à escola, que têm dificuldades de língua portuguesa. Então, se os pais têm alguma dúvida que não conseguem ajudar os filhos, se precisa de uma ajuda, o pessoal do ensino médio que tem vestibular esse ano, essas paradas dificultam um pouco a situação também. Então eu me dispus a ajudar a responder algumas dúvidas e dar uma força para vocês de forma gratuita. Por isso eu vou deixar na descrição o meu contato, o meu e-mail, que vocês vão conseguir ter acesso, que é contato@portuguesparaavida.com.br. Vou deixar na descrição. Se vocês precisarem fazer alguma dúvida, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, e também tem as minhas redes sociais, né, que vocês têm ali, os linkzinhos da do Instagram, do Facebook, vocês podem estar perguntando por mensagem ou no direct se vocês têm algumas dúvidas. Eu vou estar lançando aí alguns dias as caixinhas de perguntas para poder estar respondendo para vocês e estar ajudando o pessoal aí que está passando alguma dificuldade. E eu continuo sempre postando aqui os vídeos e também ajudando através do meu canal no Telegram, onde eu posto dicas, e, claro, através das redes sociais. Então você pode ficar ligado que sempre tem uma dica especial e hoje é uma dica válida para várias pessoas, né, que se interessam pela escrita e também de ajuda aos vestibulandos, porque às vezes no vestibular cai o tema, né, o artigo de opinião para ser escrito ao invés da redação dissertativa argumentativa, que é a mais comum da prova do Enem. Vamos lá então? Bom, a prova da URGS do ano passado, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, escolheu o artigo de opinião como gênero textual para que os alunos pudessem falar de um tema, falar de um assunto, defender uma tese. E hoje nós vamos direto para os slides, pois, como eu sempre friso, eu acredito que só há aprendizagem da língua com ela em movimento. Então, nós precisamos ter acesso ao uso da língua. E para que ela esteja em movimento, eu preciso lidar com textos, conversas, músicas, poemas. Então, eu preciso lidar com contextos de fala. Precisamos analisar um artigo de opinião na prática, para que a gente consiga entender como ele é desenvolvido, como ele acontece, para que a gente perceba melhor as suas características e o seu funcionamento. Por isso, agora, como vocês já estão acostumados, eu vou mudar a minha tela e vocês vão me ver aqui no cantinho, porque nós vamos tratar sobre alguns artigos de opinião que eu escolhi para falar para vocês. Então, aqui eu vou trazer 2 artigos de opinião que nós vamos analisar. Eu vou analisar junto com vocês, mostrando as características principais desse gênero textual. Para começar, nós vamos analisar aqui. Eu não sei se fica muito bom para você, você está enxergando bem as palavras ali, mas eu tive que fazer alguns recortes e aumentar para que e dividir também o texto para que ficasse melhor de você enxergar o artigo pelos slides. Então aqui nós temos o título do artigo, mas primeiro de tudo, você vai ver uma determinação lá em cima dizendo artigo. Então, do ladinho, você vê o nome da pessoa que
escreveu esse artigo de opinião. Esse estilo de página que você está vendo ali, até eu posso vir aqui e mudar para que você tenha mais uma noção de como funciona. Ó, para que você possa ver o restante, né, do texto, como ele está ali, nós conseguimos perceber algo já bem diferente. Que o artigo de opinião, ele faz parte do quê? Olhando ali, ó, tem um local onde ele é publicado, um local específico, uma seção específica onde ele é publicado. Então, em que objeto, em que local, em que meio de comunicação nós temos a divisão por seções? São os jornais, não é mesmo? Nos jornais nós temos a divisão por seções. Então tem esporte, tem geral, tem criminal, tem horóscopo, tem os artigos. Então tem várias partes ali que você pode ter acesso para estar lendo aquilo que mais te interessa. Então o artigo de opinião está nessa seção. Por isso nós já conseguimos perceber algo de diferente e de muito importante. Os artigos de opinião são geralmente, normalmente publicados em jornais, em seções de jornal. Então, o que traz esse artigo de opinião do Samir Rodrigues? Ele fala sobre pets nos condomínios. Então, como que acontece essa questão das pessoas terem pets em um condomínio? Pets são animais de estimação. Então, dentro de condomínios, né? Condomínios que a gente conhece um conjunto de vários apartamentos ou de várias casas, depende, né? Condomínio que ele é geralmente fechado para aquelas pessoas ali, elas têm direito a algumas coisas, a alguns espaços, eles vivem em condomínio. E ele vai falar sobre essa relação, sobre essa situação dos pets nos condomínios. Como é que é? Será que isso é legal? Será que isso é ilegal? Isso é aceitável ou não? Como é que deve funcionar? Tem algumas pessoas que concordam, tem outras pessoas que não concordam. E ele vai falar sobre isso. Ele é um advogado, ele tem noção dessa área e ele vai falar um pouco sobre isso. Então, já vimos que a pessoa que fala no artigo de opinião, ela tem alguma autoridade sobre o tema que ela vai discutir, que ela vai falar. E também que os temas dos artigos de opinião vão tratar de casos sociais, de situações do nosso dia a dia que estão ocorrendo em determinado momento, né? No momento presente, recorrente, que tem a ver com as relações sociais, tem a ver com o que acontece no Brasil e no mundo, nos países e no mundo todo, né? Então, esse aqui vai falar mais especificamente sobre esse assunto. E aí, o autor desse artigo de opinião começa dizendo: os animais de estimação, seja cachorro, gato ou pássaros, costumam ser motivo de discórdia entre moradores de condomínios. Então ele começa o quê? Explanando o assunto, explanando a tese sobre o que ele vai falar. Sobre os animais de estimação, ele elenca ali alguns tipos de animais e que às vezes isso costuma causar discórdia. Então, algumas pessoas gostam, algumas pessoas não têm problema quanto a essa situação, mas outras já não gostam. Já têm um problema, já não gostam de ter animais nos condomínios dentro das casas. Então, opiniões. Ele começa ali explanando sobre o que ele vai falar. As reclamações, geralmente, são motivadas pelo barulho feito pelos animais, sobretudo cachorros, por conta dos latidos, muitas vezes fora de hora, e também por conta da sujeira deixada por alguns tutores ao passear com o bicho de estimação. E agora ele já começa a desenvolver a tese dele, a desenvolver o assunto. Né? Por que isso acontece? Por que as pessoas não concordam? Por que causa discórdia ter animais de estimação nos condomínios? E aí ele começa a falar sobre os motivos. Os latidos, né? O barulho dos animais, a sujeira. Mais uma questão, ele fala ali, continuando na mesma linha. Agora ele já está indo, como você vê, para o desenvolvimento
desenvolvimento daquela tese, daquele assunto que ele está abordando. Ele já apresentou o assunto, ele já disse o que é e o que causa. Agora ele vai para um desenvolvimento. Essa questão, assim como todas as regras que tangem os direitos e deveres dos condôminos em relação ao uso do imóvel, das áreas de lazer, entre outras, deve ser discutida em assembleia e as permissões e proibições descritas no regimento interno do condomínio. Então, agora ele fala como deve acontecer essa questão, como ela deve ser desenvolvida, que ela também deve ser tratada nas assembleias, que ela também faz parte de regras de direitos e deveres. Então, ali ele já começa a trazer os seus argumentos de como deve funcionar essa questão dentro dos condomínios. E logo que for aprovado em assembleia, será lei no condomínio e deverá ser cumprida. Então, aqui ele fala de uma lei dentro do condomínio, uma lei com maior parte de votação pelos condôminos, ela deve ser cumprida, mas deve haver a votação. Continuando, ninguém, seja o próprio condomínio ou o condômino, tem o poder de impedir que alguém tenha animais dentro de sua casa ou de determinar quais raças estão autorizadas a residir no local. Então, aqui ele vem trazendo mais uma argumentação, mais uma lei. Ninguém pode impedir, né, que a pessoa tenha animais na casa dela, nem sobre o tipo de animal que ela pode ter na casa dela, segundo a lei. Mas, para as áreas de convivência coletiva, como playground, piscinas, salão de festas ou de jogos, existem regras sim, que devem ser cumpridas por todos, tendo ou não animais em casa. Então, quando se trata dos ambientes coletivos, onde as pessoas vão conviver, vão se relacionar, existem regras para que haja uma harmonia nesses ambientes. E aí sim, tem que haver uma votação, tem que haver um cuidado dentro do condomínio. Aqui, alguns argumentos que ele deixa claro para tentar contextualizar essa situação e também para que as pessoas vejam seus direitos e os seus deveres quanto a esse caso. A circulação ou permanência dos animais na área comum pode ser proibida pelo condomínio, ou permitida em apenas algumas áreas específicas, ou somente com o uso de focinheiras, por exemplo. Na hipótese de não existir proibição expressa, nada impede que o condômino, permaneça ou circule com seu animal no condomínio. Então, mais argumentos baseados no quê? Em leis que essa pessoa tem autoridade, ela conhece, ela está falando, ela tem um conhecimento sobre o tema. Para uma convivência harmônica, a recomendação é que o interessado em manter pet no condomínio conheça o histórico do local nesse aspecto, ou seja, procure se informar com o síndico se há um grande número de animais no condomínio e como os demais moradores reagem a isso. Conheça as regras determinadas no regimento interno e, sobretudo, cumpra-as ricamente, passeando somente no local permitido, recolhendo a sujeira do seu animal. Cumpra-as à risca. Pessoal, então aqui nesse parágrafo, ele já começa a trazer soluções, né? E dicas de como as pessoas devem se desenvolver nesse caso, como deve ser a convivência em relação a isso dentro de um condomínio e como os donos de animais devem se comportar com o seu bichinho dentro do condomínio, ligando, né, sabendo, conhecendo as regras e como atuar frente a elas. Terminando ainda, ele diz: aqui vale também aquela recomendação já corriqueira. Tenha bom senso na hora de agir e também de distinguir o que é um mero aborrecimento da vida em condomínio e o que deve ser coibido. Então, aqui ele termina com uma mensagem também. Então, como é que ele termina nos dois últimos parágrafos? Uma forma de como melhorar essa situação, de como melhorar esse caso, e também uma
dica, uma mensagem para os condôminos que passam por essa situação, o que deve ser feito, como eles devem agir. E isso nós já não temos no texto dissertativo argumentativo. Por quê? Porque o texto dissertativo argumentativo ele é mais formal ainda e ele é mais indireto. Então a minha mensagem ela fica indireta, ela não fica tão explícita quanto aqui. Porque aqui, se vocês verem, né, ele consegue falar para as pessoas a partir de uma não tem um distanciamento, né? A partir de uma forma mais junta, ele consegue se aproximar mais das pessoas através desse texto. O que o dissertativo argumentativo já não tem, ele é muito mais formal, ele é muito mais afastado do leitor, muito mais indireto, ele se afasta, né, as opiniões da pessoa que está escrevendo, a pessoa que lê, a mensagem para a pessoa que lê, que são as resoluções do problema, elas já se afastam mais do leitor, elas já não deixam mensagens tão explícitas e tão próximas, tão aproximadas daquele leitor. Vamos ver se nesse aqui tem uma coisa que eu quero mostrar para você. Eu acho que esse não, mas no próximo eu acredito que sim. Nesse aqui não, ele falou também numa linguagem mais indireta. Mas o artigo de opinião, além de poder passar uma mensagem, como diz ali, né, ele é de opinião, ele também te dá a chance de fazer algo que a redação dissertativa argumentativa não deixa, que é te posicionar, se posicionar de forma direta. Ou seja, dá a tua opinião em primeira pessoa, então você consegue falar mais diretamente, ter mais aproximação com o leitor e dar mais a sua opinião, explicitar mais a sua opinião através desse texto. Bom, quem escreveu esse texto, então, como eu disse lá no início, foi Samir Rodrigues, ele é um advogado especialista em direito imobiliário e condominial. Então, ele tem conhecimento para falar sobre o assunto, você tem ali a fonte, que eu peguei justamente do site dele. Esse artigo ele foi publicado no jornal O Diário. Então, ele foi publicado na internet, mas ele foi publicado também, principalmente e primeiro no jornal. Como eu disse para vocês, é um meio de comunicação onde circula o artigo de opinião. E uma pessoa especializada falando sobre o assunto, que é o que geralmente acontece. Então, quando você for falar de um assunto através de um artigo de opinião, você tem que ter conhecimento do assunto para que você tenha argumentos e assim possa convencer o leitor daquilo que você acredita, da sua opinião. Vamos então ficar a par de mais um artigo de opinião, esse um pouco mais recente, um pouco mais próximo dos nossos dias, mais presente, porque ele vai falar exatamente da questão do coronavírus. E aí, o título desse artigo Não é apenas no mundo digital que estamos em rede e ao alcance de um vírus. Então, na vida, nós também estamos ao alcance de vírus, né? Como no mundo digital, na rede, os nossos computadores, eles também recebem vírus, né? Eles baixam vírus e são mexidos por esses vírus, são acionados por esses vírus, né? E são prejudicados por eles. Nós também, na vida real, somos prejudicados por esses vírus. E a pessoa que fala nesse artigo de opinião é Fábio Bernardi, sócio-diretor de criação da Moria, que vai falar para nós sobre essa questão que está acontecendo no nosso mundo, né? Na nossa atualidade. Nós estamos aqui agora vivendo essa situação. Por isso, um artigo mais recente para nós termos essa noção. Aqui você já não vê uma folha de um jornal. Você já não consegue ver, talvez você vai se perguntar, bom, mas esse não está em uma folha de jornal. Não está em uma folha de jornal aqui, mas eu retirei esse artigo de opinião do site de um jornal. Então, por mais que ele esteja em um site, porque agora nós temos, né, esse acesso
a internet e os jornais, eles se também estão indo para a parte tecnológica, né, também estão chegando nesse meio, trabalhando através disso. Eu peguei de um site de um jornal, então ele foi publicado no papel, mas ele também veio para o site. Então, os jornais também estão se informatizando. Vamos ver o que o Fábio Bernardi diz nesse artigo de opinião. Como escrever algo que não seja sobre o coronavírus? No momento em que você lê este texto, há milhares de crianças sem aula, centenas de empresas trabalhando em regime de home office e milhões de pessoas olhando para o lado, procurando alguém que lhes diga um singelo vai passar. Sim, isso também vai passar. Até uma pandemia passa. Mas quem seremos depois disso tudo? Então, ali no início você viu, né? Ele fez uma introdução sobre o que ele ia falar, como não falar sobre o coronavírus, né? O que está acontecendo, o que as pessoas esperam. Então, ele introduziu o tema, introduziu o assunto que ele vai falar. E aí, depois ele começa, né? Ele vai começar a dar a sua opinião. Sim, isso também vai passar. Então, você vai ver agora o desenvolvimento, os argumentos que ele vai usar e as opiniões dele. Até uma pandemia passa, mas quem seremos depois disso tudo? Seremos pessoas melhores porque aprendemos a nos importar mais com os outros? Ou deixaremos em nós a lembrança das horas nos supermercados, estocando muito para si e deixando quase nada para os outros? A solidariedade muitas vezes é vizinha do egoísmo. Então aqui nós vemos já opiniões bem fortes dele, né? E bem reais, bem realistas mesmo. Vocês vão perceber ali alguns probleminhas de digitação. Eu acredito que seja alguma questão de digitação ali para o pessoal que editou, né, o texto. Então isso pode acontecer, mas não deve. É um jornal de veiculação, nesse caso esse jornal é do meu estado, ele pertence ao meu estado, Rio Grande do Sul, depois eu vou dar a fonte para vocês, mas a gente vê ainda alguns problemas de digitação que é necessário se ter mais cuidado, né? Continuando os argumentos do autor. E você? Então ele tem uma relação direta com o leitor. E você já reparou que vamos, nós, ó, primeira pessoa do plural, como a gente fala, né? Mais de um, eu. Se tem mais de um, nós. Então, ele já se posiciona diretamente aqui, para você ver que o artigo de opinião te proporciona isso. Ele te dá o direito de usar a primeira pessoa, de se colocar no texto. O que a redação dissertativa argumentativa não deixa, não pode. É uma regra da sua estrutura. Que vamos viver em um paradoxo nos próximos dias ou meses? Vamos nos segregar em nossas casas justamente porque estamos pensando coletivamente. Vamos estar mais separados porque acabamos nos dando conta de que estamos juntos como nunca. Vamos nos isolar porque pensamos no outro. Mas que lição sobrará desse momento histórico? Se formos eficientes e eficazes no cancelamento das aulas, na restrição de eventos, no isolamento de casos confirmados e nas inúmeras ações de contingenciamento, o efeito será uma redução expressiva no número de infectados. E aí, aparecerão os engenheiros de obra pronta a dizer: viu? Foi um exagero, não aconteceu nada parecido com a Europa. Terá sido um acerto que parecerá um erro aos olhos dos míopes. Será que ao final vamos lembrar e valorizar os líderes públicos e empresariais que souberam agir do jeito e no tempo certo? Porque, convenhamos, não é fácil tomar decisões que nos deixam entre a cruz e a espada. Qual é o tempo certo de parar tudo? Qual a diferença entre precaução e afoiteza? Qual o momento exato de restringir aulas e trabalho, já que não podemos garantir a duração dessa restrição? E como ficam os impactos na economia, nos empregos, no crescimento do país, no calendário estudantil, nas grades de férias dos profissionais de saúde, nos autônomos, nos pais que não têm onde deixar seus filhos, só para falar de algumas entre milhares de perguntas simples com respostas complexas. Bom,
Então aqui, ali, né, ele já faz toda uma argumentação e um questionamento. Por quê, né? O que ficará? Como será? Como as pessoas viverão depois? O que as pessoas pensarão depois? Então ele argumenta tudo o que está acontecendo, argumenta se será que foi necessário ou não, como nós vamos pensar depois, quais serão nossas ações frente a isso, ele termina ele falando também. E agora ele encerra o artigo dizendo: de tudo isso fica a lição simples e óbvia. Somos todos uma mesma comunidade e não é apenas no mundo digital que estamos em rede e ao alcance de um vírus. Que saibamos manter nossos corações conectados depois que isso passar. E aí ele deixa de novo uma mensagem bem direta para o leitor, o que a dissertação, né, o texto dissertativo argumentativo não deixa. Ele não, a mensagem é diferente, ela é uma resolução do problema, mas aqui você pode resolver o problema, dar opiniões, sugestões de como resolver, mas deixar a sua mensagem do que se espera. Então ele coloca ali a mensagem do que ele está esperando, quais são as esperanças dele para depois que tudo isso acabe. Tirei ali, né, do Gaúcha ZH, da Zero Hora, que é um jornal muito famoso, muito conhecido, de grande circulação aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. E aí você viu, né, como que funciona esse artigo de opinião, como que funciona um texto desse tipo. Ele te dá mais liberdade. Claro que uma linguagem formal. Pode acontecer de você poder usar uma linguagem mais coloquial? Pode, se o texto permitir, mas tenha muito cuidado, tá? Então, use geralmente uma linguagem mais formal, principalmente você que vai fazer vestibular. O texto exige isso, exige o domínio da sua linguagem formal nessa situação. Então, use uma linguagem formal. Perceba que você tem mais liberdade aqui de poder falar com o outro, de poder falar com o seu leitor, deixar para ele uma mensagem. Você viu como é introduzido esse texto, então ele também tem uma separação, como a maior parte dos textos que vão nessa linha tem, essa linha opinativa, argumentativa, que é introdução, desenvolvimento, conclusão. Então, introdução, apresentação da tese, apresentação do tema. Desenvolvimento, argumentos, persuasão. Conclusão, resolução do problema, ideias, e nesse caso você pode deixar uma mensagem para as pessoas que vão ler, para os leitores que estarão vislumbrando o seu texto, né? Tendo a oportunidade de ter contato com ele. Você vai poder deixar uma mensagem como forma também de resolução do problema, porque ele diz ali, né, que saibamos manter os nossos corações conectados depois que isso passar. Então, ele dá uma mensagem, mas ao mesmo tempo uma forma de resolver problemas, né? Continuar com corações conectados, não só agora nesse momento em que estamos separados, mas também no momento em que tudo isso terminar, que nós poderemos voltar a estar juntos, todos juntos. Bom, pessoal, então eu fiz ali rapidinho, só uma amostrinha para vocês aqui. Puxei uns linkzinhos para que a gente lembre um pouco da característica do artigo de opinião. Então, o artigo de opinião ele traz uma linguagem mais direta, como você viu ali. Eu posso me relacionar com o leitor. Uma opinião mais explícita, então a opinião aparece mais, não fica escondida atrás daquela terceira pessoa, escondida atrás de uma linguagem mais implícita, né? Mais indireta. Você também vai acessar o artigo de opinião, você vai escrever através de uma linguagem mais formal. Aí nós temos uma proximidade com a redação dissertativa argumentativa. A linguagem formal continua acontecendo, principalmente vestibular, concurso, porque é isso que está sendo vislumbrado ali, é isso que eles querem ver em você, que você tem conhecimento da linguagem formal. A argumentação, então um artigo de opinião, se ele é uma opinião, você vai ter que defendê-la, exige a argumentação. Você terá que saber o que está falando, terá que argumentar para isso, terá que trazer
argumentos, temas possíveis para que as pessoas acreditem em você e mais ou menos compartilhem dos mesmos pensamentos. E persuasão, que vem através da argumentação. Então, através dos argumentos, você vai persuadir, ou seja, convencer o leitor daquilo que você está falando, daquilo que você quer compartilhar. Então, aqui só alguns linkzinhos para a gente poder ter uma noção de como funciona o artigo de opinião. Eu vou voltar a aparecer para você aqui em tela cheia, você vai me enxergar e nós vamos voltar a conversar sobre o artigo de opinião. Bom, você viu ali tudo direitinho, como é que funciona esse tipo de texto. E que não é tão difícil quanto parece, né? Não é tão difícil assim. É só porque às vezes a gente não tem a oportunidade de ver uma explicação bem específica, ou de treinar bastante, ou de ter acesso àquele texto, a gente não costuma ler muito. Mas você viu que não é nenhum bicho de 7 cabeças. A parte mais trabalhosa é organizar os argumentos que embasem a sua tese. Então, o ideal é que quando você tiver o tema, antes de tudo, você faça um rascunho. Organize seus argumentos, linke eles, né? Veja se eles combinam, se eles estão se ligando, se eles têm relação entre si, para que você não fique falando coisas ao vento, sem fundamento nenhum, né? Sem coerência, que é um vídeo que eu quero fazer mais para frente para que você entenda o que é ser coerente, né? O que é ter um texto mais coerente. E que você consiga embasar esses argumentos, embasar essa tese de uma forma ideal, que eles sejam firmados, né? Para que você possa persuadir esse leitor e fazer com que ele concorde contigo. Para isso, leia o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Analise os dois lados da moeda sempre, a gente sempre tem que saber os dois lados para poder dar uma opinião bem específica e para que ela seja bem firmada, né? Como eu digo, bem embasada. Então é necessário que você sempre veja os dois lados da moeda para que você não opine de uma forma só e venha denigrir só uma parte. É bom você olhar os dois lados para que você possa entender as situações e possa falar com mais tranquilidade, sabendo o que você está dizendo. E claro, construa daí as suas impressões. Aí você vai construir a sua opinião através dos dois lados que você viu, que você juntou, que você analisou, e aí você vai construindo a sua opinião, vai vendo se o seu texto tem ligação, se as ideias se conectam, não ficam dispersas no mundo, né? Se elas têm relação entre si, para que as pessoas confiem em você e vejam em você credibilidade. Então, o rascunho ele é sim muito importante para a organização das suas ideias. Tenha conhecimento de mundo para que você possa realmente trazer uma opinião válida ao seu leitor. Com certeza, agora você está pronto para escrever excelentes artigos de opinião. Use suas palavras para ajudar cada vez mais a encontrar soluções para a nossa sociedade. E se essa aula fez diferença para você, comenta comigo. Não esquece aqui embaixo de deixar o seu comentário e de deixar o teu curtir, de compartilhar, badalar o sininho e, claro, de se inscrever no nosso canal para entender português cada vez mais e cada vez melhor. Não esqueça do que eu disse, eu estou aí para ajudar as pessoas nesse momento difícil. Você conhece uma criança, um adolescente, um jovem que está precisando de ajuda? Meu e-mail aqui embaixo, também minhas páginas onde você pode entrar em contato via direct ou tirar suas dúvidas através das caixinhas que estão lá nos stories. Nos vemos no próximo vídeo. Até!